o seguinte, ó, Ló escolheu o fértil vale do Jordão e se mudou para lá, para o leste. A preferência de Ló por um ambiente urbano já serve de advertência. E esse foi o problema. Só que uma coisa que a gente também tem que entender. Ló, ele não foi direto para as cidades, para a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele foi aos poucos. Então ele saiu de lá e fez as suas tendas perto daquelas cidades. E ele ia crescendo, ia chegando mais próximo a cada vez, até o ponto dele estar imerso na cidade ímpia. Isso faz a gente ter uma reflexão. Que o pecado na nossa vida, ele não entra de uma forma abrupta. Pá! Nós vamos cultivando. Cultivando, cultivando. Até então que a gente está rodeado pelo pecado e nós não temos mais força para sair. Essa que é a verdade. E o que nós vemos mais depois que Ló estava lá? Existe uma guerra de 4 reis contra 5, que levam Ló como cativo, e todos os bens daquela cidade. Abraão vai lá e salva toda a cidade, dá testemunho do Deus de Israel. Aí, em vez de Ló dizer o seguinte, rapaz, isso é um sinal, deixa eu sair daqui, Ló continua na cidade. Porque para Ló era mais cômodo estar na cidade. E aí nós nos deparamos com a visita de 3 homens, que nós sabemos que eram 2 anjos e o Senhor. Eles chegam para Abraão e dizem o seguinte, Abrão, né? Nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa uma intercessão por aquele povo. Olha o que Abraão diz ao Senhor. Destruirá o justo com o ímpio? Olha a pergunta que Abraão fez para Deus. O Senhor vai destruir as pessoas que têm justas naquela cidade por conta da quantidade de ímpios? Aí ele diz, mas se tiver 50 justos? Mas se tiver 45? 30? 20? Pelo menos 10. Aí o Senhor diz, se tiver pelo menos 10 justos, eu não destruirei a cidade. Depois dali, o Senhor vai embora. E ao estudar a Bíblia, eu me deparei que nessa cidade, sabe quantas pessoas justas tinham? Uma. Está lá em 2 Pedro, versículo 7. Que era 2 Pedro, versículo 7. 2 Pedro 2, versículo 7. A única pessoa que tinha justa naquela cidade era Ló. E a Bíblia fala aqui em Gênesis que o Senhor se lembrou de Abraão e pediu para os anjos livrarem a Ló naquela cidade. E Ló foi com sua família. E eu queria ler aqui o capítulo 109 do livro Patriarcas e Profetas. Preste bem atenção. Isso aqui, ela faz um comentário falando sobre o chamado, dizendo que os anjos disseram o seguinte, saia da cidade. Aí aqui diz o seguinte, a serva do Senhor, se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria podido escapar. A influência de seu exemplo a teria salvo do pecado que selou sua perdição. Mas a hesitação e a demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência divina. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, o coração apegava-se a Sodoma. E ela pereceu com Sodoma. Meus amados, os anjos tiveram que sair puxando Ló e sua família. Porque Ló, em determinado momento, hesitou em sair de forma imediata. É como se Ló fosse o único justo de sua casa. Era como se fosse o sacerdote do seu lar.
E a esposa, vendo a hesitação dele, achou que aquilo ali não iria acontecer. E ela se perdeu. Após essa leitura, fica claro que Ló era o único justo daquela cidade. E por mais justo que Ló fosse, ele tomou algumas decisões erradas. A primeira delas foi ir para próximo de Sodoma e Gomorra. A primeira delas. Após essa decisão, ele colocou em risco a vida eterna sua e de sua família. Preferia a vida cômoda da cidade, mesmo sabendo dos perigos. E eu vou ler aqui na página 113. Diz assim: apenas pouco tempo habitou Ló em Zoar. Ou seja, Ló quando saiu disse, não vou para as montanhas não, posso ir para uma cidade, que era Zoar. Mas aí ele ficou com tanto medo, porque lá o povo era tão ruim, que ele disse, não, vai destruir aqui também, eu vou me embora. E foi. Pouco tempo ele ficou em Zoar. A iniquidade prevalecia ali como em Sodoma. E ele temeu ficar pelo receio de ser destruída a cidade. Não muito tempo depois, Zoar foi consumida, conforme fora o intuito de Deus. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojando de tudo aquilo por cujo amor ousara sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia. Ou seja, ele, por aquele desejo, ele sujeitou sua família a viver próximo a uma cidade ímpia, uma cidade de pecado. Qual foram as consequências, irmãos? As suas filhas, por dizer que não tinha nenhum homem ali, armaram um plano e se deitaram com seu pai. Tiveram essa brilhante ideia. E infelizmente nós sabemos que dessa relação saiu as duas grandes maiores famílias, povos que até hoje guerreiam contra o povo de Deus, os moabitas e os amonitas. Até hoje, irmãos. Até hoje. Aí ela ainda continua dizendo aqui. Mas a maldição de Sodoma, ou seja, Ló saiu de lá, não saiu? Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu das filhas de Ló. Mas a maldição de Sodoma seguiu mas a maldição de Sodoma seguiu, mesmo ali, a conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. A corrupção moral do mesmo se entretecera de tal maneira como o caráter delas que não podiam discernir entre o bem e o mal. Várias pessoas que fazem treinamento comportamental, eles dizem a mesma coisa. Você é a média das pessoas que você mais convive. Se você não quiser ser igual àquele povo, você tem que sair do meio daquele povo. Tá você e outra pessoa no barco nadando em sentido do céu. Se a pessoa não estiver fazendo o mesmo esforço que você para no barranco e diz, desça. Eu quero ir para o céu. Você não quer ir na direção que eu quero ir, então desça. Se você anda com mentirosos, você será o próximo mentiroso. Se você anda com gente falsa, você será o próximo falso. As más influências, elas de fato, fazem com que nós desviamos do nosso caminho. Por mais que Ló fosse um homem de Deus, a sua casa fosse um lugar abençoado, o meio em que ele vivia fez com que as filhas dele tomassem as decisões erradas. Infelizmente. Pior do que esquecer de quem vem as bênçãos, pior do que esquecer de quem vem as bênçãos, é trocar ele pelas bênçãos. É muito pior. Eu pergunto,
O Deus que abençoou Ló e sua família, que estava mandando ele sair de Sodoma e Gomorra para preservar a sua vida, esse Deus tinha poder ou não para abençoar a vida de Ló novamente? Sim ou não? Mas Ló ainda assim duvidou. Ele não queria deixar para trás. E o anjo deu só uma advertência para aquele povo. Qual foi? Não olhem para trás. E aqui a gente leu. Por mais que aquela mulher estivesse fisicamente na planície, o coração dela estava voltado para os seus bens. Aí eu faço uma pergunta, irmãos. No caso da mulher de Ló, eram os bens e a comodidade. E no nosso caso? O que é que ainda nos mantém ainda olhando para trás? Que nos impede de avançarmos. Você aceite o convite do Senhor. Semana passada, eu estava fazendo umas compras em um supermercado. E eu encontrei com muita alegria uma pessoa afastada de nossa igreja. Nós recebemos e por onde eu passava, ele passava. Eu digo, ele quer conversar alguma coisa como comigo. membro desta igreja, mas só que essa pessoa ficava por sem querer. Como membro aí da eu fiquei, celestial. Cássia continuou fazendo as compras e eu parei no lugar lá e ele encostou o carrinho. Quando ele encostou o carrinho, eu disse, vai ser agora. Aí ele disse, aí veio me perguntar algumas coisas. E a conversa girava em torno do sábado. E ele disse o seguinte, olha, eu falei para fulano, para cicrano, que se eles tomassem a decisão de fazer um concurso e seguir por esse lado, eles iam transgredir o sábado. Ou seja, ele já fazia isso. Só que ele deu um aviso para essas pessoas. Ele tem a consciência que está errado. Mas ele disse que avisou para esses outros, para que esses outros não errassem. Aí ele disse, e eu já falei, estou sabendo que eles vão trabalhar na eleição, no sábado. Antes da eleição, no sábado, e vão trabalhar no domingo. Mas eu avisei a eles. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, cara, deixa eu te dar um... Eu posso falar de mim, eu não posso falar de outra pessoa, mas se eu dizer uma coisa para você. A fé que você tinha, colocada em Deus, que você ia fazer um concurso, ele ia lhe ajudar a passar, não é forte o suficiente para pedir a Deus que ele livre de um trabalho do sábado? Aí ele parou assim, eu digo, eu vou lhe dar um exemplo. Eu trabalhava em um determinado lugar, pedi demissão para ir para outro lugar. E esse outro lugar, a pessoa queria que eu trabalhasse até as horas do sábado. Meu salário era X, e eu decidi não e saí. Passei algumas dificuldades, mas eu pedi a Deus que Ele nunca deixasse eu desonrar o seu nome. Mas aí a minha decisão, ela vinha junto com outras coisas. Não só era, não, eu não trabalho no sábado. Não, eu dava um bom testemunho, pelo menos na minha percepção. Eu não gostava de fuxico na empresa, eu não fazia disse-me-disse, eu fazia o meu papel, dava o meu resultado e tudo certo. Ajudava quem precisava. E eu disse para ele, por mais que haja consequências, eu tenho que ter fé que o Deus que me colocou aqui, Ele é capaz de me resguardar em todos os momentos. Aí ele ficou por acolá e disse, e outra coisa, eu decidi, porque como eu falei, é decisão, eu decidi ir para esse emprego. Então eu tinha que pedir força a Deus para ser homem o suficiente para dizer, eu prefiro ao Senhor do que ao emprego. Aí ele ficou calado. Eu disse, quem deve tomar a decisão é você. Quem deve tomar a decisão é eles. São eles. Eu tomei a minha decisão. Não foi fácil. Mas eu estou aqui para louvar e agradecer a Deus porque Ele tem cuidado do meu lar. Amém? Mas engana-se. Engana-se. Porque nós procuramos desculpas para corroborar com o erro que nós andamos cometendo. Então nós vivemos incorrendo em erros e nós ficamos procurando desculpas para dizer, não, eu estou certo. Eu estou certo. Muitas vezes nós buscamos muitas desculpas.
para sustentar um pensamento. Nós estudamos na lição da escola sabatina que os líderes judeus, eles procuravam desculpas para incriminar Jesus. Eles queriam um pretexto. Ele queria um pretexto. Lembra do verso, para finalizar, lembra do verso inicial que a gente leu? Filipenses 13, 14. 3, 13 e 14. Que nós temos que esquecer, deixar de olhar para trás e seguir avançando. O que prendeu a mulher de Ló nesse mundo foi o dinheiro. Ela preferiu olhar para as bênçãos do que olhar para os Deus das bênçãos. E o que é que anda, irmãos, fazendo com que nós tiremos nossos olhos de Deus, dos Deus das bênçãos, e olhamos só para as bênçãos que o Deus das bênçãos pode nos proporcionar? Não há como viver de forma íntegra, continuando a alimentar os velhos costumes, as velhas práticas e os velhos hábitos. Nós somos grandemente influenciados pelo meio em que vivemos. E como eu disse, se você estiver no meio de 5 mentirosos, você será o 6º. Pode ter certeza disso. Eu só digo uma coisa, irmãos. Queira estar no meio daqueles que desejam estar no céu. Amém? Tenham esse desejo. Se você hoje está ainda no meio de pessoas que não têm esse desejo, seja a luz para essas pessoas. Mas vai haver um momento que você vai dizer o seguinte: cara, tu não quer dirigir, não quer ir no barco na minha direção não, então desce, que eu preciso ir para o céu. O Senhor nos manda sair de Babilônia, sim ou não? Sair da Babilônia e aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo requer decisões. E a primeira delas é nos separar do pecado. Essa é a primeira decisão. Pecado muitas vezes, muitas vezes o pecado está no meio daquele lugar que nós queremos estar. Por isso que eu tenho que decidir se esse lugar que eu estou hoje, seja no trabalho, seja onde for, é um antro de perdição, é um antro de pecado, eu preciso sair do meio dele. Porque senão, logo, eu serei mal influenciado por aquele local. Paulo diz que tudo que perdeu, ele considerou como refúgio por amor de Jesus Cristo. Paulo tinha reputação, Paulo tinha influência e Paulo tinha uma boa situação financeira. E Paulo diz que perdeu tudo, inclusive amigos. E ele diz: eu perdi tudo por amor a Cristo. Mas eu considero tudo isso como refúgio. Ou seja, de nada importa, porque o amor a Cristo é maior do que tudo. Irmãos, o que nós temos que entender é que nós temos que tomar uma decisão de nos apartarmos do pecado, de sairmos para longe daquelas pessoas que nos influenciam para o mal. Meu apelo hoje é que nós escolhamos deixar a velha vida no passado e buscarmos os frutos do Espírito Santo, que nada mais é do que a prova de uma vida transformada em Cristo Jesus.
a busca pelo Espírito Santo. Irmãos, hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de você dizer: Senhor, nada e nem ninguém vai impedir de eu viver uma vida em conformidade com a tua vontade. Senhor, eu estava distante, porque eu achava que eu tinha que ser aceito por as pessoas, que as pessoas tinham que estar do meu lado, me apoiando. Hoje é o dia de você entender que o único apoio que você precisa é o apoio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a única pessoa que pode lhe fortalecer. Ele é a única pessoa que pode lhe dar o auxílio. Ele é a única pessoa que nunca vai lhe trair. Ele é a única pessoa que nunca vai lhe desapontar. E Ele fez uma promessa: que todos aqueles que nele crê não morrerão eternamente. Mas para que eu não morra eternamente, tem aquele segredinho, né? O código 16, 16, 13, 13. Quem crê e for batizado será salvo. Está lá em Marcos 16, 16. Mas aí vem o outro versículo, Marcos 13, 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus amados, não permita que ninguém lhe desvie do caminho do Senhor. Busque a Deus todos os dias e diga: Senhor, me ajude a não ceder, porque eu sei que Jesus está voltando, irmãos. Dentro em breve Ele descerá nessas nuvens do céu e Ele vai levar todos aqueles que decidiram permanecer fiéis ao Evangelho, ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. A serva do Senhor diz o seguinte aqui, ó: aqueles que ouvem o convite do Evangelho, chamando os pecadores ao arrependimento, e não o atendem, são mais culpados perante Deus do que foram os moradores de Sodoma e Gomorra. E ainda maior pecado é daqueles que professam conhecer a Deus e guardam os seus mandamentos, e contudo negam a Cristo em seu caráter e em sua vida diária. Pesado, né? À luz da advertência do Salvador, a sorte de Sodoma e Gomorra é um aviso solene, não simplesmente para os que são culpados do pecado declarado, mas a todos que têm em pouca conta a luz e privilégios enviados do céu. É pesado, irmãos. Então que nós possamos orar e pedir a Deus que Deus nos ajude a ter uma boa conduta nessa terra, mostrando os frutos do Espírito Santo, para que as pessoas vejam que Deus, Ele habita em nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos. E que a cada dia o Senhor venha nos orientar, Senhor Deus, a tomar as melhores decisões. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, que são tantos. E nos ajuda, Senhor Deus, a passarmos a ter o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Nos perdoa, Pai, e nos orienta a viver uma vida em conformidade com a Tua palavra. Nos ajuda, em nome de Jesus, amém.